Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruna Lewis e você está assistindo ao meu canal. Geralmente eu falo o quê? De intercâmbio, de viagem. Hoje eu estou aqui para falar sobre um item diferente, um item que eu já venho abordando há alguns meses lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui na tela para você me seguir. E eu achei importante trazer essa dica aqui pro YouTube, porque eu sei que entra ano, sai ano e a gente sempre se pergunta a mesma coisa. Como alcançar as nossas metas, nossos desejos de ano novo, né? Aquilo que a gente promete quando dá a virada do ano, a gente fala, esse ano eu vou fazer academia. E aí a gente fica motivada um mês e depois perde um pouco essa motivação. Eu sempre fui assim na minha vida toda, eu sempre prometia um monte de coisa no ano novo e aí um mês depois eu já tava tipo super desmotivada e aí chegava no final do ano e tava lá arrependida pensando, mais uma vez eu não cumpri aquela meta que eu fiz, né? Aquela meta que eu mesma coloquei ali no meu planejamento, não cumpri e aí assim vai indo cada ano que passa. Então eu vim aqui trazer algumas dicas porque hoje eu aprendi como gerenciar isso, né? Já tem uns 2, 3 anos que eu consigo cumprir durante o ano todas as metas que eu estipulo no ano novo. Eu acho que é muito bacana a gente estipular esse tipo de meta no ano novo, porque faz a gente sonhar um pouco, né? Faz a gente conseguir pensar, cara, isso é o que eu desejo pro meu ano, porque é isso que eu desejo pra minha vida. Então eu reuni algumas dessas coisas que eu faço pra conseguir cumprir essas metas, pra conseguir me manter motivada e vim trazer nesse vídeo pra vocês, bora comigo. Primeiro de tudo, algo que eu sempre falo é você imaginar essa meta que você tá estipulando pro seu ano, você imaginar ela lá no seu futuro. Por exemplo, eu tinha uma meta de falar inglês, mas a meta de falar inglês ela é um pouco vaga. Por que eu queria falar inglês? Então a primeira dica é, encontre a sua motivação. Por que é que você quer cumprir essa meta? Eu queria falar inglês, então eu refleti sobre isso, por que é que eu quero falar inglês? Porque eu quero viajar mais, eu quero encontrar um trabalho melhor, né? E eu sei que isso geralmente está atrelado ao uso da língua. Eu comecei a procurar os porquês. Por quê? E aí fui aprofundando, eu fiz um mapa mental, vou deixar inclusive a dica de site que eu uso para fazer o mapa mental, ele chama Mind Map. Eu não falo muito bem inglês, eu vou deixar escrito aqui e vou deixar o link também aqui na descrição. E aí eu fui aprofundando, tipo assim, inglês pra achar um trabalho ou pra viajar, e aí depois eu fui colocando se eu quero viajar, quais países, se eu quero achar um trabalho pra ganhar quanto, por que eu quero achar um trabalho melhor, é porque eu quero ganhar mais, por que eu quero ganhar mais, é porque eu quero viajar mais. Então eu fui juntando essas conexões, eu fui vendo o motivo de eu querer falar inglês e vi que na minha visão só ia ter ponto positivo de falar inglês. Então quando você encontra a sua motivação, você fica um pouco mais por dentro ou um pouco mais motivado de pensar, essa é a minha motivação, então eu vou tentar correr um pouco mais atrás. Então, primeira dica, encontre a sua motivação. Não encontre só dentro da sua cabeça, escreva no papel. Se for necessário, cole em post-its para você colocar na parede do seu quarto, no seu escritório, enfim, para você lembrar o motivo de você querer alcançar aquela meta. E isso também é bom para você pensar, será que eu estou criando uma meta que faz sentido para minha vida e que faz sentido pro que eu espero pro meu futuro? Porque se de repente eu tô colocando, por exemplo, eu vou colocar esse ano que eu tenho a meta de aprender coreano. E aí quando eu começo a pensar no meu futuro, né, nas minhas motivações do futuro, eu não vejo nenhuma razão para estar aprendendo coreano. Eu não vejo nenhuma meta minha no futuro que eu esteja falando coreano. Então, por que é que eu estou colocando isso como meta? Eu acho que o erro já começa por aí, quando a gente começa a colocar metas que não condizem com o nosso propósito, que não condizem com aquilo que a gente está buscando para nossa vida, para o nosso futuro. Então é importante a gente, né, se fazer essas perguntas para, primeiro de tudo, saber se isso está condizente. Porque às vezes a gente nem consegue porque a gente não está motivado o suficiente. Então encontre a sua motivação nos seus porquês. Segunda dica é, não comece com algo muito pesado. Ou seja, se você colocou uma meta de ir para a academia, você não vai colocar ir para a academia todos os dias, logo de cara, porque o que vai acontecer? Você não vai aguentar, você não está habituado a ir à academia. Você vai sentir dores quando você começar a ir para a academia. Então lembre-se que você não pode começar muito de cima, muito pesado. Comece
pouco a pouco, passo a passo. Se você tem medo de... por exemplo, eu tinha também uma meta que era dirigir mais, só que eu tenho medo de dirigir. Então o que estava acontecendo é que eu colocava a meta de dirigir, só que eu acabava colocando coisa demais pra dirigir. Tipo assim, eu vou começar a dirigir pra poder melhorar na direção, eu tenho que dirigir, né? Ou seja, eu tenho que pegar a prática pra poder me sentir mais confiante. Então eu vou começar logo pegando 100 km num fim de semana. Não, sabe? Não faça dessa forma. Pegue aos pouquinhos, pro seu corpo se acostumar, pra sua mente se acostumar. Então, como eu comecei a fazer com a direção bem devagarinho, eu pegava o carro, às vezes nem ligava, só ficava lá sentada no carro, mudando de marcha. Depois comecei a ligar o carro, então eu me comprometia uma vez por semana a sentar lá no carro e ligar o carro e ficar mudando de marcha dentro da garagem. Aí na terceira semana eu me comprometi a tirar o carro da garagem e botar de volta na garagem. Aí na quarta semana eu me comprometi a dar uma volta no quarteirão. E foi assim que eu consegui pegar um pouco mais de segurança de fato pegar o carro e ir até o supermercado. Depois pegar o carro e andar, sei lá, 20 quilômetros. Então, de fato, comece devagar. Comece devagar, porque no meu caso, quando eu quis começar rápido, né, a primeira vez que eu peguei a minha carta na minha mão e eu saí de carro, eu já fui pegar a rodovia, eu já fui dirigir à noite, eu fiz tudo de uma vez só, num final de semana só. E isso, ao invés de me ajudar, me atrapalhou, porque aí aconteceu um acidente, e aí isso me causou medo e etc, etc. Se você tá com a meta de academia e você coloca lá uma vez por dia, todos os dias da semana, é claro que você vai chegar no final de semana e você vai estar o quê? Morrendo. Você vai falar, desisto, é por isso que não dá certo, eu não quero mais continuar, eu odeio academia. Porque você não deu um tempo pro seu cérebro, pro seu corpo se adaptar, que agora você faz exercício físico. Isso nos leva à terceira dica, que é: procure a melhor forma pra você. Isso não significa que vai ser a melhor forma pra mim, que vai ser a melhor forma pro seu vizinho, que vai ser a melhor forma pro seu colega. Não é igual pra ninguém. Então, o que quero dizer com procure a melhor forma pra você? Por exemplo, se você colocou meta fazer exercícios, né? Fazer esportes, ir pra academia. Você não precisa necessariamente ir para a academia para fazer esportes. E você pode pensar nas possibilidades. Se a sua meta é ser um pouco menos sedentário, você pode refletir um pouco quais são as suas opções para ser menos sedentário, ao invés de simplesmente colocar, se eu quero ser menos sedentário, eu vou ir pra academia. Não é necessariamente a única solução que existe. Então reflita um pouco nas suas metas, como é que você pode fazer, quais são as possibilidades. No caso da academia, existe a academia, mas também existe esportes ao ar livre, né? Correr, caminhar, o esporte das pracinhas lá, né, do Brasil que existem, pular corda dentro de casa também foi algo que eu tentei, o exercício dentro de casa, ou dança, né? Existe lá o Fit Dance no YouTube que te ensina a fazer esportes através da dança. Enfim, tem muitas possibilidades. Eu consegui colocar o esporte na minha vida, na minha rotina, quando eu incluí em algo que eu gostava muito, que era explorar, né? Viajar, fazer trilha, por exemplo. Então hoje, ao invés de falar eu vou pra academia toda semana, eu coloco vou fazer uma trilha por semana. Porque uma trilha é 2, 3 horas de trilha pra subir, depois 2 horas, 1 hora pra descer, e isso é válido como esporte, vai ser o meu esporte da semana. Eu me comprometo a fazer isso uma vez por semana, nem pelo esporte, mas porque eu gosto de fazer trilha, eu gosto de andar na montanha, eu aproveito para tirar foto. Reflita um pouco sobre a sua meta, como é que você pode encaixar ela em algo que você goste. Por exemplo, outro exemplo bom sobre leitura, né? Muita gente coloca, esse ano eu vou ler um pouco mais porque leitura faz bem, etc. E aí depois você percebe que a sua vida tá muito corrida e você não consegue incluir leitura no seu dia a dia, na sua rotina. O que você pode fazer? Algo que eu também incluí na minha vida, audiobook. Então assim, tô indo fazer trilha, posso colocar o fone aqui escutando um audiobook. Tô indo pro trabalho, tô no trem, no metrô, coloco o fone e tô escutando um audiobook. Então dessa forma você consome um livro e você não tá deixando de fazer nada mais, você não tá mudando nada a sua rotina, você só está incluindo algo na otimização do tempo, né? Por exemplo, um tempo ósseo, você estaria dentro do trem, você tá
ouvindo um áudio, você pode ler também dentro do trem, mas eu me sinto um pouco mal do estômago quando eu estou lendo dentro do metrô ou do trem, então eu prefiro estar olhando a paisagem e aí ao mesmo tempo eu estou ouvindo o meu livro e dessa forma tá fazendo eu consumir 1, 2, 3 livros por mês às vezes. E isso pra mim é muito agregador. Não significa que eu vou deixar de ler, né? Quando eu tenho tempo, quando eu tenho enfim, estou de férias, eu consigo incluir um livro, leitura mesmo, na minha rotina, eu incluo e tá tudo certo. O importante é você encontrar como isso vai ser melhor pra você, como isso pode ser mais agradável pra você, como de repente você pode otimizar o seu tempo, né, sem mudar muito a sua rotina, você incluir aquilo que você quer incluir na sua rotina, porque isso faz com certeza a diferença no final das contas. E aí a quarta dica é a seguinte: não foque tanto no futuro. Por quê? Porque obviamente que o seu objetivo tá lá no futuro, né? Você tá pensando, olha, quando eu estiver fluente em inglês, quando eu estiver magra, quando eu estiver... Enfim, seja qual for a sua meta, você está pensando lá no futuro, quando eu estiver dessa forma ou daquela forma. Mas o que eu quero te dizer é, não foque tanto no futuro dessa forma. Preste atenção no presente, porque é no presente que você realiza as coisas. É no presente que você cria memórias, é no presente que você vai construindo, né, o seu quebra-cabeça para chegar lá no final, né, no final do ano ou no final da vida que seja, e você ter esse quebra-cabeça completo com todas as peças que você colocou nele. E é hoje que você coloca essas peças. Então pense no seu hoje. Não crie tanta expectativa nessa meta ou nesse destino que você vai chegar. Você precisa saber qual é a sua motivação, e é por isso que a gente faz o exercício de motivação. Mas eu quero que você foque no hoje, sabe? Eu quero que você preste atenção. Olha, eu estou fazendo o que cada dia? Eu estou lendo 10 minutos por dia. Divida isso, sabe, em pequenos fragmentos, tipo 10 minutos por dia, ou por semana, ou por mês, enfim. Pegue a sua meta como um todo e divida ela, né, nos dias ou nos meses que forem necessários, que você julgar necessários dentro da sua rotina e dentro do seu propósito, e pense neles isoladamente. Hoje eu tenho esse comprometimento de fazer 10 minutos. E é só isso, eu não tenho que pensar, nossa, eu vou chegar lá, eu vou ao futuro e etc. Você não precisa pensar o tempo todo como vai ser no futuro, você precisa pensar no hoje. Porque são esses 10 minutos de cada dia que você se comprometeu a fazer, eles é que vão chegar lá no futuro. E às vezes quando a gente pensa muito no futuro, um exemplo, emagrecer, a gente pensa lá no futuro, eu quero tá magra, etc. A gente se foca muito naquele resultado e a gente não presta atenção que a gente precisa focar no hoje. A gente foca muito naquele resultado ao invés de focar no processo. E o processo é importante. E o processo talvez a gente não vê resultado, né? Fazer 10 minutos de atividade física por dia, 30 minutos por dia, 1 hora por semana, seja lá a meta que você fizer, não vai fazer diferença. Você não vai acordar, olhar no espelho e falar, nossa, já fez diferença esse esporte que eu fiz. Isso não vai acontecer, e isso pode te desanimar porque você tá focando no resultado. Não foque no resultado. Tenha qual é a sua motivação, os seus objetivos lá do futuro, mas foque no presente. Foque naquilo que você se comprometeu a fazer. Eu me comprometi a fazer 10 minutos por dia, então eu vou fazer 10 minutos por dia, independente se de um dia para o outro eu vejo o resultado ou não. É igual avançar em uma língua. Eu não consigo medir o meu progresso no idioma inglês de um dia para o outro. Eu não consigo ter essa dimensão. Será que eu estou avançando ou não estou? Eu consigo quando depois de 1 mês, 2, eu assisto uma coisa e eu começo a entender, aí eu consigo ver que eu estou progredindo. E a mesma coisa para quem está, né, no objetivo de emagrecer, etc. Depois de 1 mês, 2, 3, você começa a ver algum resultado que é diferente do primeiro dia que você começou. Mas, mais uma vez, isso pode te desanimar se você estiver focando no resultado. Eu tinha o objetivo de perder 5 quilos no final desse ano e eu tô aqui no 2º mês e não perdi nenhum. Você não perdeu nenhum, mas eu tenho certeza que se você cumpriu o seu foco de fazer exercício toda semana, pelo menos o seu corpo ele já se acostumou um pouco a fazer exercício, você já tá menos sedentária, você tá com a saúde melhor. Então existem coisas que não são possíveis de serem medidas.
se comprometa a fazer aquilo que você acha necessário para você alcançar o seu objetivo, mas não enlouqueça de não ver o resultado logo de cara, porque o resultado ele vai chegar com o tempo. Foque no processo, porque isso é o mais importante. A cada vez que você vê que você está desanimada, volte naquela página onde você escreveu, ou naquele mapa mental onde você escreveu as suas motivações e os seus porquês. Se transmita de novo a esse universo de pensar: no futuro eu quero estar dessa forma, então eu preciso continuar com o meu comprometimento de malhar ou de estudar inglês tantas horas, tantas vezes por semana. O exercício que eu faço é o exercício de autoafirmações, que é de sentar, respirar, acender uma vela e simplesmente repetir a mim mesma as coisas que eu acredito. No futuro eu quero ser assim, então para isso eu preciso me comprometer a fazer as coisas dessa forma que eu estou fazendo hoje. E não importa se um dia você falhou, porque o importante não é a falha, mas o importante é aprender com a falha. Então você falhou um dia, não importa, no dia seguinte você continua com a sua meta. Antes eu me sabotava muito por conta disso, né? Eu me comprometia a fazer 3 vezes academia na semana. Aí eu ia na primeira vez. Aí na segunda eu não ia porque eu tinha um problema, ou enfim, não dava pra ir. E aí na terceira vez eu falava: já faltei uma vez, eu vou faltar hoje de novo. Não caia nessa sabotagem. Você faltou uma vez, né? Não fez uma vez porque, enfim, não deu, teve um problema. Continue com a sua programação no dia seguinte. Porque ao longo prazo, né? No longo prazo você vai ver que todos os dias aqui, uma vez você não foi, mas as outras deu certo. Isso não vai fazer diferença. Agora, se você não foi uma e aí você se deixa levar por isso, e aí não vai na terceira, aí não vai a quarta, aí não vai a quinta, você nunca mais vai. Porque é assim, uma vez que a gente perde a nossa motivação, a gente perde a nossa motivação. E aí é mais difícil ainda de recomeçar, porque a gente pensa: poxa, eu já estava um pouco mais habituada, né? Estava menos sedentária, meu corpo já tinha se acostumado com a dor de fazer exercício e agora eu tenho que recomeçar do zero. Então, não se deixe levar por uma falha que você teve, continue na mesma programação, se comprometa e continue. E com isso a gente chega na última dica, que é: não coloque uma carga maior do que você pode aguentar. Tipo, não coloque uma meta que é impossível de chegar. A minha meta de aprender inglês, era estudar inglês, praticar inglês. Eu não coloquei uma meta ser fluente em inglês em um ano, porque obviamente isso vai ser impossível. Assim, pode ter alguém que tenha conseguido, mas eu não sou igual a pessoa. Então não dá pra medir a minha vida e o meu desempenho com a régua do outro. O outro já teve as experiências dele, né, as facilidades dele, às vezes ele é mais forte, mais rápido, mais talentoso para poder aprender línguas. Talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade. Então, assim, não vou medir o meu processo com a régua dele. Ele tem o tempo dele, eu vou ter o meu tempo, e eu não vou colocar uma meta gigantesca de ser fluente em um idioma em um ano. Isso é uma meta surreal. Isso faz a gente se frustrar, porque não dá pra chegar nessa meta, porque é uma meta muito difícil. Por mais que eu me foque a cada semana, a cada dia, fazer a minha parte dentro daquilo, no final das contas é uma meta inalcançável, é uma meta que não vai conseguir, né? Só se por um milagre ela conseguir. Ou se eu for, de repente, morar nos Estados Unidos, aí sim, em um ano eu fico fluente. Mas não é o caso. Então eu tenho que colocar uma meta que seja condizente com a minha realidade. E não dá pra colocar essa meta de, sei lá, perder 50 quilos em um ano. É uma meta surreal, isso faz a gente se frustrar. E a frustração faz a gente desistir. Então não coloque metas surreais nos seus planos, no seu planejamento. Coloque metas reais. O que é que eu posso colocar no meu planejamento? Eu consigo incluir 10 minutos de leitura por dia. Eu consigo incluir 30 minutos de exercício físico por semana. Eu consigo incluir aprender inglês por 1 hora cada semana. E eu sei que isso eu não vou conseguir chegar na fluência em um ano. E tá tudo bem. Não tenha pressa de viver os seus sonhos. Só se comprometa com aquilo e viva no seu presente. Eu espero que esse vídeo ajude muito vocês.
Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se você quiser, eu fiz um curso de produtividade e gestão de tempo que eu abordo essas questões com mais profundidade e outras questões para você poder conseguir chegar, né, nas metas que você estipulou, para você poder organizar o seu tempo. É um curso basicamente de organização pessoal e nesse mês de fevereiro tá com desconto aí de quase 30%. É só usar o cupom FEVEREIRO. Então eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser se inscrever, 30% de desconto, cupom FEVEREIRO. E eu espero que vocês consigam se organizar o suficiente para poder chegar nas metas e objetivos que vocês tanto almejam. Para quem quiser me acompanhar, me siga nas redes sociais. Muito obrigada por assistir até aqui e bye bye!